Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 6 de julho de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será o Espírito Santo, selo e garantia. O texto serve como base para o nosso estudo, Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, que vai dizer assim: Agora que vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor da sua glória. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais aqui no nosso estudo de hoje, gostaria de orar pedindo a Deus que pudesse ouvir os clamores que partem dos corações que nesse momento estudam a lição conosco, veja os pedidos que foram enviados para o nosso canal e, ao mesmo tempo, que consiga nos ajudar a entender aquilo que vamos estudar na lição de hoje. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra e porque nela temos a oportunidade de entender aquilo que é o Teu propósito. Sabemos que o Senhor tem um interesse imenso em nós. Muito obrigado por isso. Mas te pedimos que nos ajude a podermos perceber que o Senhor se importa e que, ao mesmo tempo, está disposto a abrir os caminhos para que possamos andar junto com o Senhor. Nos colocamos em Tuas mãos pedindo que o Senhor ouça os clamores do nosso coração. Os pedidos que foram enviados para cá, para o nosso canal, responda de acordo com a Tua vontade. E fala conosco agora através da Tua palavra, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, o nosso texto de hoje vai falar sobre o Espírito Santo do Senhor. Se você conseguiu captar a ideia daquilo que trabalhamos até agora, durante essa semana, nós começamos mostrando que na introdução feita pelo apóstolo Paulo, ele está dizendo que tudo o que Deus fez foi motivado por amor. E por amor, através de Cristo, ele nos deu grandes bênçãos que a gente tem visto durante essa semana. A última bênção aqui permitida, ou prometida, é a bênção do Espírito Santo. O Espírito Santo, ou a presença do Espírito Santo em nós, a terceira pessoa da Trindade Divina, é o maior presente que nós podemos receber da parte do Pai. O próprio Cristo falou sobre isso na mesma perspectiva. Lá em João, no capítulo 14, 15, 16 e 17, o apóstolo João, ele registrou as palavras de Jesus sobre o Espírito Santo, onde Jesus vai dizer, olha, é importante que eu vá, porque se eu não for, eu não vou poder enviar o outro Consolador. Mas se eu for, eu vou enviar, e ele vai estar convosco, e vai estar em vocês. E a promessa é de que junto com o Espírito Santo, o Senhor nos dará todas as outras bênçãos. Ellen White vai falar sobre isso. Portanto, o Espírito Santo de Deus não é uma coisa e nem um poder, mas é uma pessoa que tem todos os recursos à sua disposição. Você se lembra que quando estudamos na lição de ontem sobre a questão da predestinação, que o apóstolo Paulo está aqui mencionando, ele vai dizer que quando nós estamos seguindo o caminho que o Pai predestinou, ou que ele predesenhou para nós, nós recebemos da parte dele a garantia de que ele vai utilizar, ou ele vai providenciar todos os recursos para que o seu plano aconteça na nossa vida. A pessoa através de quem o Pai age para providenciar os recursos para que nós possamos cumprir o plano de Deus é o Espírito Santo do Senhor. Por exemplo, no contexto do Novo Testamento, a Bíblia vai deixar claro que é o Espírito Santo quem, através dos dons que ele vai dando às pessoas, vai capacitando as pessoas para que elas edifiquem o corpo de Cristo, que é a igreja, para que a igreja seja construída, solidificada, mas ao mesmo tempo para que ela possa expandir as fronteiras do reino de Deus e alcançar as pessoas que estão perdidas. É ele quem dirige a igreja. A cabeça é Cristo Jesus, mas é através do Espírito Santo de Deus que Deus, o Pai, age no contexto da igreja e do processo de salvação das demais pessoas. Lembra do que eu falei para você? Paulo está escrevendo para uma igreja que está achando que está abandonada por Deus, as pessoas estão desistindo da fé, estão achando que não faz sentido ser cristãos. Paulo agora está mostrando para eles que
deixar o caminho do Senhor é uma loucura. O Pai nos amou mesmo antes que nós fôssemos, ou viéssemos à existência, mesmo antes que colocássemos o nosso pé no palco dessa vida. Ele estabeleceu um plano para a nossa vida, mesmo antes que nascêssemos. Esse plano, é claro, que vai acontecer de acordo com aquilo que são as escolhas que fazemos. Mas agora ele está mostrando que o Espírito de Deus é quem opera na nossa vida para nos ajudar a ser o que Deus sonhou que fôssemos. E ele vai falar no Espírito Santo usando aqui duas metáforas. A primeira descreve o Espírito Santo como um selo ou uma garantia. O selo, no contexto do mundo antigo, era utilizado para autenticar alguns documentos. Quando o indivíduo ia escrever um documento, a maneira de poder dizer que aquele documento era autêntico era utilizando o selo da família, a marca da família. O selo também era utilizado para demonstrar que aquele objeto que tinha aquele selo pertencia ao dono do selo. Muitas cerâmicas ou panelas que eram feitas de argila, antes que elas fossem para o forno para passar por um processo de cozimento, o selo da família, às vezes em forma de cilindro ou às vezes no próprio anel, ele era colocado em cima de todas as peças. Então, a pessoa que olhasse para aquela peça e visse a marca sabia que aquela peça era parte dos bens daquela família. Então, o Espírito Santo ele é dado para fazer com que aquele que o recebe, no momento em que se entrega a Jesus, porque o texto começa dizendo que quando vocês creram em Cristo, o Espírito Santo foi dado a vocês. Ele está falando do momento da conversão. Quando nós nos entregamos a Jesus, o processo é um processo tremendo. Nós entendemos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, vamos até Ele. Ele nos leva até o Pai, nos apresenta diante do Pai. O Pai nos adota como filhos, então Ele olha para o Espírito Santo e diz, agora você pode entrar e fazer morada dentro desse indivíduo, porque ele agora pertence à nossa família. Então o Espírito de Deus ele vem e mora dentro de nós. Antes que nos entreguemos a Cristo, o Espírito de Deus fala conosco, Ele está junto. Mas depois que nos entregamos a Jesus, Ele passa a viver dentro de nós. Por isso, Paulo vai dizer que somos o templo do Espírito Santo. Então, nessa perspectiva, o que está acontecendo aqui, o que Paulo está dizendo aqui, no momento em que nos entregamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo como o selo. Ou seja, de autenticidade, o que garante que eu me entreguei a Jesus? Que eu estou cheio do Espírito. E mais ao mesmo tempo, o que garante que eu pertenço a Deus? O fato de que o Espírito de Deus está vivendo dentro de mim. Mas ele também vai dizer aqui uma outra coisa. A segunda metáfora que ele vai usar é a metáfora da garantia. Essa palavra garantia, ela é usada num contexto jurídico. Quando o indivíduo ele tinha uma dívida e ele ia pagar essa dívida, ele dava um sinal. A primeira parcela que ele tinha que pagar. Essa primeira parcela era a garantia de que as demais parcelas seriam dadas. O que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente aqui é uma coisa linda isso aqui. Ele está dizendo que quando recebemos o Espírito de Deus em nós, isso representa para nós a primeira parcela do que Deus quer que nós vivamos numa vida cheia do Espírito Santo do Senhor, dirigidos pelo Espírito Santo. Qual é o propósito de Deus? É fazer com que aquilo que foi a experiência da igreja no primeiro século, quando o Espírito de Deus desceu de forma poderosa no estabelecimento da igreja, na chuva serôdia, na chuva temporã, desculpa, onde os apóstolos começaram a pregar o evangelho cheios do Espírito Santo e milhares de pessoas eram convertidas todos os dias. Antes que Cristo volte, o Espírito de Deus virá na chuva serôdia. O maior derramamento do Espírito Santo de todas as épocas, preparando o mundo agora para o retorno de Jesus. A garantia de que nós, quando nós nos entregamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo, o que Paulo está dizendo é o seguinte, essa é só a primeira parcela do que você vai receber se permanecer no plano de Deus. Porque você vai ser cheio do Espírito Santo e Ele vai te usar como instrumento através do qual coisas extraordinárias acontecerão, exatamente antes da vinda de Jesus. Eu quero viver isso. Eu quero te desafiar hoje a viver esse dia na presença de Deus, dirigido pelo Espírito Santo do Senhor.
para que, através de você, o reino de Deus possa ser estruturado e as fronteiras sejam alargadas, aonde Deus te levar. Eu estudo a lição. E você?